Fala galera, mais uma edição do Papo Alvinegro acontecendo aqui dia 7 de janeiro de 2025, uma terça-feira. Temos muita coisa boa para falar aqui, temos o mercado quente por parte do nosso fogão, temos apresentação de patrocínio master. Primeiramente, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, seja a hora que você esteja vendo esse vídeo. Vamos bater um papo aqui sobre o dia do nosso time. Primeiramente, vamos falar das contratações, mais precisamente as saídas, né? O Botafogo ainda não chegou a efetivar nenhuma contratação mais impactante, né? Tem uma sondagem aqui, outra especulação ali, propostas oficiais já foram feitas, já falamos aqui no canal, mas vamos àquilo que importa, né? Aquelas que deixam o torcedor aflito, até preocupado, mas que mexe com as emoções. Temos a informação que o Tiquinho Soares ele fez essa negociação entre Botafogo e Santos, com a troca do Jair, com o Tiquinho, mais os 10 milhões de euros. Ela foi também feita diretamente com o atleta, que conversava com dirigentes santistas, o presidente Marcelo Teixeira, uma informação confirmada pelo GE. Então, a gente tem que pensar nisso como algo que o jogador também quis, né? Ele tem a sua importância aqui, teve a sua importância aqui, ninguém nega que ele foi um dos caras que botou o Botafogo no protagonismo em 2023, que até então a gente vinha do primeiro ano de SAF, um ano um pouco mais aquém das expectativas, num time que estava voltando de Série B, um time que estava buscando aquele protagonismo que teve há muitos anos atrás, mas ele que foi o cara que foi o craque daquele primeiro semestre de 2023, né, que conseguiu fazer uma arrancada, garantir aquele primeiro turno de 47 pontos, que até então era um recorde junto com o Corinthians de 2017, mas pesou também o interesse do jogador. É bom que seja frisado isso, porque muita gente vai, né, romantizar, falar assim, olha, o cara foi moeda de troca. Realmente ele foi uma moeda de troca, mas não encarem isso como algo que foi empurrado pelo Botafogo. Olha, você vai fazer isso aqui, senão a gente vai te dispensar, ou enfim, vai criar um clima hostil. Não foi. O Tiquinho Soares também teve participação, conversou diretamente sobre das tratativas, de como seriam. Então, assim, nós não podemos também criar esse Tiquinho intocável. A gente tem que entender que também teve interesse do atleta. E acompanhando isso, o UOL trouxe uma informação que o Júnior Santos estava sendo requerido, sendo requisitado fortemente pelo Santos nessa troca. E o que eu acho engraçado, porque assim, cara, o Júnior Santos acabou de ser o herói da Libertadores do Botafogo. Ele simplesmente acabou de fazer um gol na final, ser o artilheiro do time, ser o cara que conseguiu botar a gente na fase de grupos. Porra, dirigente do Santos também tem que ter um pouco mais de jogo de cintura, um toque de realismo, pô. Vai tirar o Tiquinho Soares, que é um cara que já tem um apego com a torcida, mas tudo bem, na reserva. O Júnior Santos, na época em que ele machucou, ele era titular. Ele estava jogando naquele jogo do Internacional contra o Botafogo no Newton Santos, o gol do Luiz Henrique. Ele tenta uma arrancada no segundo tempo e aí sente a fisgada. Eu lembro muito bem que depois, no dia seguinte, o Eduardo, saiu a notícia que Eduardo ia ficar 4 meses parado e o Júnior Santos ia ficar por volta de 2 meses. Então, assim, ele não é esse jogador de baixo valor, tanto financeiramente quanto esportivamente, que o Santos também estava achando, né? O Jair pode ser um jogador promissor, mas ele também não é aquela revelação. Tal. Até então, ele foi um jogador de Série B. Vamos ver. Acredito que ele possa evoluir no Botafogo, num time mais organizado, num time compacto. Acredito que ele possa ter sim o seu valor. Também temos a notícia de uma sondagem de Flamengo e Botafogo no Arthur Cabral, aquele mesmo que atuou pelo Grêmio uns anos atrás e que hoje joga pelo Benfica no futebol português. Mas eu acredito que vai ser apenas uma sondagem, porque o clube português, primeiro, não vai facilitar
qualquer tipo de venda. Eles não estão aceitando nenhum empréstimo, nem como opção de compra, nem como obrigação de compra, então eu acredito que seja um pouco mais impossível, digamos assim, nem um pouco mais. Eu acho que o Botafogo só fez essa sondagem mesmo para ver qual é do jogador, se ele teria vontade de vir no Brasil, talvez conversar com o empresário, né? Mas acredito que ele não venha não, porque apesar do talvez o Benfica querer negociá-lo, eles também querem trazer o dinheiro de volta que eles investiram. Eu não me lembro exatamente qual foi o valor do Arthur Cabral na época, mas eu lembro que foi ele não saiu do Grêmio para o Benfica, ele chegou a rodar alguns times, mas na época que o Benfica comprou, ele chegou a comprar por um valor significativo. Eu só não consigo colocar certamente qual é esse valor. Temos a notícia também de Mauro Arambini, jogador do Getafe, meio campo, de 29 anos. Botafogo talvez estaria fazendo uma sondagem, segundo o portal Verchardes, eu acho que é assim que se fala, um portal espanhol que cobre esses times aí da Espanha. O Botafogo estaria interessado no futebol desse atleta. É um atleta que não teve muitos jogos no ano passado, se não me engano foram 17 jogos e 4 gols marcados. É um meia de muita ofensividade, ele poderia cair bem nesse time do Botafogo, só que eu acredito que ele viria mais como um reserva, né? Uma reposição do Eduardo, que também era um segundo volante, mas um meia avançado, mas eu acredito que possa ser uma opção boa de mercado. O problema é o valor. O Getafe, para negociar o jogador, está cobrando 32 milhões. Assim, eu quero confiar no scout, eu quero que o scout faça o seu trabalho e depois nós vamos apurar, vamos criticar, se tiver que criticar, elogiar, se precisar elogiar. Mas 32 milhões num jogador de 29 anos que já tem uma certa rodagem, o Botafogo pode pegar esse dinheiro e investir talvez em um atleta com um pouco mais de renome, pega esses 32 milhões e acrescenta uns 15 milhões e traz um cara mais pesado assim, eu acho que seria a melhor opção do que trazer um desconhecido, digamos assim. Essa jogada, essa consulta seria muito parecido com daquele Iker, aquele jogador do São Lourenço que estava sendo cobiçado também pelo Botafogo. Acredito que ele vai ficar lá na Argentina, ele já deu uma entrevista que tem contrato com o São Lourenço que vai cumprir, então acredito que não venha. E para fechar esse caldeirão de informações do nosso mercado da bola, nós temos Cúcio Hernandes voltando à pauta botafoguense. Esse aí, cara, o pessoal fica doido, né? O pessoal já fala assim, não, Cúcio Hernandes vai vir para Botafogo. Brincadeiras à parte, é um jogador muito bom, um jogador muito promissor, um jogador que pode agregar, e digo mais, não sei como será o elenco do Botafogo para começo de campeonatos sérios, né? Campeonato sério, diga-se Supercopa e Campeonato Carioca em diante. Mas se o Cúcio Hernandes chega no Brasil e o Igor Jesus está, eles brigam por titularidade. Porque o Cúcio Hernandes, em 2024, foram 40 jogos, 25 gols marcados, 14 assistências. Claro que a gente está falando de Major Soccer League, que é a MLS lá dos Estados Unidos. Só que vocês têm que entender também que o Almada estava jogando lá, não precisamos nem debater que a técnica do jogador, né, o refino que ele tem na hora de conduzir a bola, poucos passes certeiros, lançamentos muito mais objetivos ainda. E o grande craque para mim, na minha opinião, do Botafogo no ano passado, que se não fosse por ele, não só pelos chutes certeiros, pelas finalizações muito bem colocadas, e não só por isso, mas pelas assistências também, que ele conseguia botar um centroavante, ele poderia conseguir colocar um ponta, é o Savarino, que também veio da Major Soccer League, Major League Soccer, né? Tô falando ao contrário. Mas a gente tem que entender que existem achados lá. O Textor, ele é um cara que observa essa liga há muito tempo. Nós sabemos também que o Inter de Miami, que é a principal referência cultural do futebol nos Estados Unidos por conta de ter levado Suárez, Messi, enfim, e companhia limitada, mas
Cúcio Hernandes vindo para o Botafogo. É uma negociação difícil. O Columbus Crew paga ao jogador um salário de 1,4 milhão de reais por mês. Não é um salário caro para o jogador do calibre dele, do que ele vem apresentando. Seria uma ótima contratação. Eu acredito que se o Botafogo apresentar o projeto para ele e assim, colocar um acréscimo salarial, qualquer coisa desse tipo, eu acho que ele tem tudo para conseguir avançar. E num sistema ofensivo onde você tem um jogador que, além de ótimo finalizador, é um jogador que dá assistência também, assim como o Savarino faz, né? O Savarino, além dos gols, ele tem as grandes assistências, posiciona bem, enfim. Eu acho que a gente consegue ter uma ótima opção de ataque, uma opção assim que, além de ser um jogador versátil, é um jogador que também tem muitos jogos no ano, né? A gente que já vai ter o calendário muito cheio, assim, com o Super Mundial, vamos ter Copa do Brasil, Libertadores Brasileiro. Mas você pensa, 40 jogos é pouco, mas lá nos Estados Unidos 40 jogos é muito. Muitas partidas. Eles não estão acostumados a jogar nesse volume todo que nós fazemos aqui no Brasil. E para finalizar o vídeo, vamos falar um pouco da VBET, né? A nova patrocinadora master do Botafogo foi apresentada no evento particular lá no Jardim Botânico do Rio. Eu acredito que o Botafogo poderia esperar um pouco mais nesse mercado. Eu acho que poderiam vir propostas melhores. A VBET é uma empresa que adquiriu os direitos da Parimatch e simplesmente deu seguimento ao trabalho, melhorou um pouco o valor, até porque era muito discrepante com o que se praticava, né? A Parimatch pagava 27 milhões de reais por ano, com o time recebendo 100, 110 milhões, não dava, né? Então, esse reajuste ele era esperado, mas eu acredito que o Botafogo poderia talvez conseguir por volta de uns 70 milhões, porque haverá correção. Esse valor vai ser pago em 2 anos. No final de 2020, no final de 2026 para o começo de 2027, nós teremos uma defasagem, assim como tivemos com a Parimatch. Então eu acredito que esse valor é baixo. Eu não acho que foi o melhor valor alcançado, assim, por conta do momento do time, por conta da exposição da marca, que hoje, né, está no seu maior momento, e também por conta das metas, né? Além desses 55 milhões por ano, a gente pode chegar a 70, só que para chegar a 70, para chegar a um valor que eu gostaria de começo e não de cumprimento de metas, o Botafogo simplesmente tem que ser campeão brasileiro e campeão da Libertadores novamente. Assim, não que não possa acontecer, é futebol, acontece de tudo, a gente já viu de tudo acontecendo, mas convenhamos, né? Vamos ser realistas, isso não deve acontecer. Se o Botafogo, assim, com aquele elenco inchado do ano passado ainda teve certa dificuldade, imagina com um elenco um pouco mais enxuto nesse ano. E um adendo só, pro pessoal do Rio vai ser meio complicado usar essa camisa, né? Questão de sinais, né? Questão de, eles podiam ter pensado um pouco mais nisso em relação ao torcedor carioca. Eu acredito que foi um vacilo e não. A VBET não vai ter o logo rosa, igual já teve o Guaraviton, igual já teve Super Gás Brás, Lique Gás, não, vai ser preto e branco. Eu acho que dá uma amenizada, mas de qualquer forma, acho que se tiver só um VBET sem o sinal das mãos, seria uma coisa mais interessante assim. Mas é isso, nós temos isso de notícias hoje. Provavelmente os vídeos a seguir serão muito mais voltados ao mercado e não a propriamente coisas um pouco mais a longo prazo, porque a gente está sem jogos, então não tem como comentar, como falar muito. Daqui a pouco o Campeonato Carioca tem o seu início, aí sim nós podemos falar um pouco dos jogos, quem nós podemos aproveitar desse sub-20, sub-23 que vai começar no time principal, porque, querendo ou não, podemos aproveitar um jogador que tem um desempenho significativo, um desempenho que agrade ali ao departamento de futebol do Botafogo. Então, vamos ver, vamos aguardar. Mas é isso, mais uma edição feita, tamo junto, Papo de Alvinegro, valeu!